Queridos irmãos em Cristo, estamos junto com vocês novamente, na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não há como estudar a palavra de Deus sem a presença do Altíssimo. Mas por que a presença do Altíssimo? Ele é onisciente, onipotente. Onisciente que ele está em todas as consciências. Onipotente que tem poder. Ele está em todos os lugares. E ao mesmo tempo com poder onipotente, quer dizer, muito poder. Irmãos, temos já aprendido muitas coisas da palavra de Deus, muitas coisas. Aqueles que seguem o nosso canal já ouviram muita mensagem, muito conteúdo com relação à salvação. Mas todo dia Deus dá uma revelação nova. E hoje Deus está dando uma revelação muito importante com relação do porquê das coisas. Aquelas perguntinhas que a gente faz para nós mesmos. Mas nós queremos a resposta verdadeira, a verdade. Todos nós queremos ouvir a verdade sobre o plano da salvação. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, ele dizia assim: olha, em verdade vos digo. Porque ele usava esse termo em verdade, porque as pessoas já estavam acostumadas com enganadores. A palavra de Deus é a verdade. Não poderíamos inventar nada na palavra de Deus. Muito bem, nós vamos iniciar agora a nossa mensagem, mas pedimos para aqueles que ainda não são inscritos no canal, se puder se inscrever, se inscreva, aperte também o sininho, dá aquele joinha para alavancar o canal, né? Nós temos um objetivo de conquistar 1 milhão de almas para Deus. Precisamos da tua ajuda, precisamos que você compartilhe esta mensagem. Irmãos, nós temos o costume de orar pelas pessoas que pedem oração, todos os nossos vídeos. Nós vamos orar agora por aquelas pessoas que estão doentes, uma situação grave, difícil. Outros estão doentes, não tão grave, mas precisam da cura. Nós vamos orar agora para a cura de todos aqueles que estão enfermos, precisando do nosso Deus. Irmãos, quem cura é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo quem cura. Nós apenas vamos orar, pedir. Nós vamos pedir com fé, irmãos. Pedimos que você, onde estiver, receba a presença do Espírito Santo e exercite a sua fé, acredite no poder de Deus, acredite na tua cura e você vai receber a sua cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar então. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai querido, estamos orando por aquelas pessoas que pedem oração, aquelas pessoas que receberam uma notícia de um diagnóstico terrível, doenças incuráveis. Mas Pai, temos visto o teu poder, que para tu nada é impossível. Então, Senhor, visita estas pessoas que estão enfermas agora, seja no hospital, seja na sua própria casa. Pai querido, derrama o teu Espírito Santo sobre essas pessoas, que os teus anjos estejam do lado delas, preparando a cura, e esta cura está sendo realizada agora, em nome de Jesus, em nome do vencedor, daquele que venceu lá na cruz. E aqueles que têm problemas financeiros, também o Senhor está resolvendo hoje. E aqueles que têm problemas de família, sua família está sendo restaurada agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Então, irmãos, vamos para a mensagem da verdade. Queremos ouvir a verdade, queremos saber da verdade, e a Bíblia é a verdade, é o plano verdadeiro de Deus para a salvação dos seres humanos. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado eternamente, para viver eternamente. Mas o homem caiu em pecado, ele se distanciou de Deus, se separou de Deus, e fora de Deus, ele encontrou a morte. O homem não nasceu para morrer. Irmãos, eu que já tenho uma certa idade, já vi alguns familiares falecerem. Parece que a morte é somente para os outros. Para nós, parece que a gente não vai morrer. Por que isso? Porque Deus criou o homem eterno. Sabe que vai morrer um dia, porém, parece que não vai. Irmãos, e a morte, na verdade, a morte física não é a verdadeira morte. A verdadeira morte é a morte espiritual. Se nós estamos em Cristo, somos nova criatura, estamos vivendo de novo eternamente. Então, a morte não vai nos pegar, a morte é eterna. Quando vem a morte física, essa morte natural, nós sabemos que ela não é definitiva. Sabemos que a nossa morte, a nossa vida definitiva, é a nossa vida com Deus, e nós temos esta vida porque fazemos parte de Deus, Deus faz parte de nós, e nós então temos a vida em nós porque Deus habita em nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Bom, vamos então lá, no Evangelho de João, no capítulo 8, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra. Vamos dar uma pequena pausa. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, se vocês permanecerem nas minhas orientações, se vocês ouvirem o que eu estou dizendo, aí ele diz o que? Sois verdadeiramente meus discípulos. O que quer dizer meus discípulos? Meus seguidores. Aqueles que são seguidores de Jesus são discípulos de Jesus. Ah, não, discípulos foi só 12. Irmãos, todos aqueles que seguem o Mestre são discípulos daquele Mestre. Nosso Senhor Jesus, então, Ele falou: olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. Vocês fazem parte da minha estrutura, da minha filosofia, do meu espírito, dos meus ensinamentos e da minha vida, da vida eterna. É isso que ele quis dizer. E continuando, então, ele disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coisa importante, irmãos, conhecer a verdade. E esta verdade liberta. Liberta do quê? Esta verdade nos liberta da morte. Esta verdade, ela nos tira desse estado que nós caímos, estado de morte, e nos leva de volta para o primeiro estado, que é o estado de vida, a vida eterna. E ele continua dizendo aqui, né? Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles queriam, os escribas, os fariseus, queriam confundir a Jesus, porque Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade que eu estou trazendo para vocês, e vocês vão se tornar livres. Eles disseram: nós não somos escravos de ninguém. Por que você está dizendo que nós vamos nos libertar? Jesus estava falando de coisas espirituais, amigo. Das coisas espirituais. Ele fala: vocês estão na morte,
Se vocês conhecerem a verdade e aceitarem esta verdade, se vocês aceitarem as minhas palavras, vocês vão fazer parte da vida eterna novamente. Como Deus nos fez eternos, Jesus agora nos deu a oportunidade de voltarmos a ser eternos novamente. Ele está dizendo aqui: e conhecereis a verdade, sou eu, ele quer dizer, e essa verdade vai libertar vocês da morte, do pecado. Continuando então, é o seguinte, ó. Eles disseram que não eram escravos de ninguém. Como seremos livres? Então Jesus replicou-lhes assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí eles começaram a compreender que tipo de escravidão Jesus estava falando. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz a morte. Outro lugar diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Então, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que? Da morte, do pecado. Ele está dizendo aqui que aqueles que praticam o pecado tornam-se escravos do pecado, não são livres. Aqueles que praticam o pecado, irmãos, não são livres, são escravos do pecado. Por quê? Porque o pecado traz consequências terríveis. O pecado traz infelicidade, traz doenças, traz até a morte. O pecado é terrível. Mas nós viemos aqui para aprender, sermos livres, através de quem? Através de Jesus. Mas para isso as palavras de Jesus têm que estar dentro de nós, para nós sermos verdadeiramente seus discípulos. E nós temos que conhecer Ele, a verdade dEle. Conhecendo a verdade dEle, nós seremos libertos. Libertos do quê? Do pecado. Quando nós somos libertos do pecado, nós então vamos para a vida novamente. Irmãos, que o Senhor abençoe vocês e que cada um compreenda que é necessário conhecer a verdade, para que nós possamos então sair da morte e entrarmos para a vida, eliminar o pecado da nossa vida, o pecado que nos escraviza. Bom, de novo, estamos chamando aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, dão aquele joinha para ajudar o canal, aperte o sininho para receber as notificações. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.